Boa tarde, meu nome é Giovana Ricardi, eu sou médica, cirurgiã geral e cirurgiã do trauma e hoje eu vou falar para vocês a respeito do protocolo de cirurgia segura. Em 2013, o Ministério da Saúde publicou o protocolo de cirurgia segura, determinando as medidas necessárias para reduzir a mortalidade, a ocorrência de incidente e eventos adversos cirúrgicos. Esse protocolo ele aumenta a segurança para a realização dos procedimentos cirúrgicos no paciente certo, no local certo e a cirurgia certa, por meio de uma lista de verificação de cirurgia já desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Essa lista já é utilizada por mais de 25 países e diversos estudos já demonstraram que ela reduziu a mortalidade e o índice de complicação de diversas cirurgias. Esse protocolo ele tem que ser aplicado em todos os locais, estabelecimentos de saúde que sejam realizados procedimentos terapêuticos ou diagnósticos que impliquem incisão no corpo humano ou introdução de equipamentos endoscópicos dentro ou fora do centro cirúrgico. Ou seja, se você for fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, que seja numa clínica, não necessariamente no centro cirúrgico, essa lista de verificação também deve ser realizada. A lista ela é composta de 3 fases. A primeira, antes da indução anestésica, segunda, antes da incisão cirúrgica e a terceira é antes do paciente sair da sala cirúrgica. O que consiste essas fases? A primeira fase, primeiro, quem faz essa lista pode ser feito por qualquer profissional de saúde. Nos hospitais que eu trabalhei e que eu trabalho, geralmente é feito pela enfermeira, mas qualquer profissional de saúde pode realizar. Então, antes da indução anestésica, a primeira coisa que ela faz é confirmar o nome, a data de nascimento do paciente. Tudo ela vai verificar primeiro na pulseirinha que o paciente vem e ela vai confirmar com o paciente dentro da sala cirúrgica. Então vai estar presente já o anestesista, o cirurgião, o instrumentador e ela vai perguntar pro paciente o nome, data de nascimento e o procedimento que ele vai realizar. O paciente responde essa primeira parte. Tá? Depois ela confirma o local com o cirurgião, por exemplo, ela pergunta para mim qual vai ser o procedimento. Eu vou retirar a vesícula. Então, retirar a vesícula, eu já sei qual o local correto que eu vou fazer isso. Mas, por exemplo, se o paciente for fazer uma amputação, então é uma amputação de pé esquerdo. Nesse momento, o cirurgião já tem que demarcar com um canetão que o pé é esquerdo e o paciente vai confirmar que o pé é esquerdo, que vai fazer o procedimento, tá? Depois, se o paciente tem um consentimento de cirurgia, então antes de realizar a cirurgia, tanto o cirurgião quanto o anestesista fazem uma consulta com esse paciente. Então a gente explica os riscos da cirurgia, os riscos de complicações e o paciente assina ou não o termo. Se é uma cirurgia eletiva, se o paciente não assinou, ele não vai estar ali no centro cirúrgico, porque isso é necessário, tá? Confirmar depois a conexão com o monitor, então o anestesista vai colocar os eletrodos, vai ver ali no monitor como que tá o batimento cardíaco, vai colocar aquele aparelhinho no dedo para ver quanto que tá a saturação de oxigênio desse paciente, tudo isso se está em bom funcionamento. Além disso, o anestesista vai confirmar se o laringoscópio está funcionando, se a luz está funcionando, se todos os aparelhos estão adequados, estão dentro da sala, se o tubo de intubação está dentro da sala, se está tudo correto. O cirurgião vai responder se aquela cirurgia que ele vai realizar tem uma chance de perda sanguínea maior do que 500 ml, isso em casos de pacientes adultos. Se sim, se ele fez uma reserva de sangue, tudo isso já tem que estar no protocolo, tá? O anestesista também vai responder se aquele paciente tem via aérea difícil, por exemplo, paciente obeso, que tem um pescoço curto, que tem a amígdala mais fechadinha, tem alguns critérios que o anestesista pode utilizar para saber se essa via aérea vai ser mais fácil ou mais difícil. Fora isso, se o paciente tem algum histórico de alergia medicamentosa, qual o tipo de medicamento que ele utiliza, se ele utilizou naquele dia, se o paciente está em jejum ou não. Tudo isso a gente verifica antes da cirurgia, então na fase 1.
A fase 2 é a pausa cirúrgica, que é antes da incisão cirúrgica. Depois dessa verificação, o anestesista vai anestesiar o paciente, o cirurgião vai se escovar, vai se paramentar e o instrumentador também. Nesse momento, o instrumentador vai contar quantas compressas tem na mesa, quantos instrumentos, quantas pinças cirúrgicas tem também na mesa, porque depois que acabar a cirurgia ele vai ter que contar de novo para saber se a conta está correta, tá? Outra coisa, vai sempre apresentar a equipe, ou seja, se a equipe não se conhece, todo mundo vai falar. Giovana, cirurgiã, João, instrumentador, então cada um vai se apresentar nesse momento. Se todo mundo já se conhece, a própria enfermeira já fala: Giovana, senhora cirurgiã, fulano anestesista, já ela mesma chega, tá? Confirma novamente a realização da cirurgia, que vai ser, e o sítio cirúrgico correto naquele paciente, ou seja, o local cirúrgico, a revisão verbal de todo o plano da cirurgia. Então, eu vou fazer uma retirada de vesícula, então tudo isso você já comunica o plano cirúrgico para o anestesista e para a enfermeira para ela checar na lista de verificação. Outra coisa muito importante é confirmar se o paciente fez uso de antimicrobiano, ou seja, antibiótico nos últimos 60 minutos, antes da incisão cirúrgica, porque isso é imprescindível nas cirurgias, na profilaxia. Então, às vezes o paciente já está internado, já está utilizando antibiótico e ele fez nos últimos 60 minutos, então o anestesista não precisa realizar naquele momento. E também a confirmação de exames de imagens necessários. Por exemplo, um cirurgião vascular vai como se fosse desentupir uma veia. Então ele vai ver todos os exames de imagem, esses exames de imagem vão estar disponíveis na sala, vão estar grudados ali, digamos assim, pendurados, para o campo de visão do cirurgião. Então ele já sabe que até aquele momento, até aquele ponto, aquela artéria, aquela veia estava ocluída, dali para frente não estava mais. Ele tem que ter tudo isso já pronto antes de iniciar a cirurgia. Ok, fez a cirurgia, acabou. O terceiro passo da lista de verificação é antes do paciente sair da sala de cirurgia, que é contagem de compressas, contagem de instrumentos cirúrgicos, das pinças cirúrgicas, identificação de qualquer amostra que você retirou do paciente, ou seja, por exemplo, na cirurgia de vesícula, quando eu retiro a vesícula do paciente, a gente coloca num potinho que vai para o laboratório. Esse potinho tem que estar escrito o nome do paciente completo, a data de nascimento, o que é aquilo ali, é uma vesícula biliar. Tem vários dados que a gente precisa para identificação, então aquilo tem que ser feito antes do cirurgião sair da sala e o paciente também antes dele sair da sala. Revisão de qualquer funcionamento inadequado das pinças. Por exemplo, na hora da cirurgia eu vi que uma das pinças não estava funcionando corretamente, então é nesse momento que eu aviso a enfermeira: essa pinça não está funcionando, para ela verificar depois. E a revisão do plano e cuidados pós-procedimento. Então, o cirurgião conversa nesse momento com o anestesista, por exemplo, foi uma cirurgia muito grande, é um paciente muito grave, vai precisar de UTI, vai precisar ficar entubado, eu tenho um plano de alimentar esse paciente amanhã. Tudo isso a gente já conversa no final da cirurgia e tem que ser conversado no final da cirurgia e decidido cirurgião e anestesista. Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês a respeito do protocolo de cirurgia segura. Acredito que eu esclareci algumas dúvidas das pessoas que me perguntaram a respeito desse assunto, tá? Se vocês ainda têm alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo aos poucos. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com seu amigo que tá com medo de fazer cirurgia, compartilha com os seus outros colegas, deixa seu coraçãozinho aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau!